Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu tô aqui mais uma noite para conversar com você sobre frequência da gratidão. Você sabe o que é a jornada da frequência da gratidão? Já tem alguém entrando aqui? Olha que legal, já tem gente participando conosco aqui. A jornada da frequência da gratidão é uma semana em que a gente pode olhar para si mesmo. Recentemente eu publiquei o livro A Trilogia da Frequência da Gratidão, que são 3 livros. São 3 livros, 1, 2, 3 aqui. Dentro desses livros eu falo muito sobre a comunicação assertiva, o que nós podemos melhorar dentro de nós. Eu pesquisei muito durante um ano e não encontrei alguém falando sobre esse assunto, sobre comunicação assertiva, sobre o que nós precisamos falar para a gente mesmo, para que a gente possa se acolher e viver com mais a gratidão, despertando momentos e oportunidades em nossa vida, tanto na carreira, em relacionamentos, oportunidades com família, que a partir do momento em que a gente se enxerga, consegue se acolher e consegue conversar com a gente mesmo, a gente dá valor ao outro, a gente consegue enxergar e reconhecer no outro o que ele tem de melhor. Então, hoje eu vou conversar especificamente com uma pessoa que tem uma história de superação fantástica. O nome dele é Ricardo Mursa, ele é farmacêutico da área de transportes, pós-graduado em administração de empresas, graduando em psicologia, pós-graduado em psicologia e coaching, escritor e fundador do Instituto Ricardo Mursa. E estar com a gente porque ele vai trazer em primeira mão uma história de superação dele, a gratidão. Então seja muito bem-vindo, Ricardo. Você já está por aí? Já estou sim, Cláudia. Eu preciso virar minha câmera. Agora estou. Que delícia! Pronto. Seja Tá bom o bem-vindo! vídeo? Que gostoso! Essa aqui Que é a minha bom, casinha, Cláudia. né? Que bom. E, Essa aqui também. ai, que delícia! Seja muito bem-vindo. E é importante trazer a tua história de superação aqui, Ricardo. Quero dar boa noite para o Dr. Neto Pinhataro. O Dr. Neto, ele faz a apresentação do Ah, que livro legal. muito em breve, agora no começo do ano. Eu Nós vou vamos ver esse estar. vídeo, Cláudia. É fantástico. Ele vai Eu falar sobre a faço. física da gratidão. Doutor Neto, super beijo para você. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. E, Ricardo, a gente estava conversando já essa semana e um pouco antes aqui hoje sobre como você despertou de uma maneira mais forte a gratidão na sua vida? Eu soube que recentemente, acho que quase um ano, né, você passou por uma doença autoimune que te levou a um processo de autodescoberta. Pode falar para a gente o que é a síndrome de Guillain-Barré e como que essa doença que você enfrentou impactou sobre as suas conquistas diárias e essa prática da gratidão que você acabou despertando, ela conseguiu te fazer com que você desse mais valor às pequenas coisas do seu cotidiano. Então, seja muito bem-vindo, Ricardo. Obrigado, Cláudia. Cláudia, é uma oportunidade muito grande, né, conversar com você. Muito, muito legal. O Hugo sempre falou muito de você. A gente está aí fazendo umas conversas e eu quero te agradecer pela oportunidade e falar um pouquinho, né? Realmente, em setembro do ano passado eu desenvolvi a síndrome de Guillain-Barré, é uma doença autoimune rara, né? Mais ou menos 4 pessoas a cada 100 mil têm essa doença. E ela é uma doença que o nosso sistema imunológico ataca a bainha de mielina, né? A parte nervosa. O nosso corpo, justamente nas extremidades, então pés, mãos, ela também na evolução o pulmão, né? E eu tive necessidade de ser entubado, né, durante esse processo.
E para você ter uma ideia, Cláudia, como é que funcionou esse processo de autoconhecimento, de gratidão, eu fiquei paralisado em 24 horas. Né? Menos de 24 horas eu já estava totalmente paralisado do pescoço para baixo. Tá? E a E consciência de consciente de tudo isso. Né? No domingo de manhã, no fatídico domingo, eu percebi o que estava acontecendo e mandei uma mensagem para alguns amigos. E esses amigos começaram a se virar. Opa, o que está acontecendo? Vamos ajudar o Ricardo e tal. E uma amiga minha, que não é farmacêutica, não é da área da saúde, tinha passado por um processo importante com o pai dela, e ela falou, opa, Ricardo, mas espera aí, você vai dar entrada por um pronto-socorro qualquer, por um hospital qualquer, mas o Hospital das Clínicas, ele é um hospital referência em AVC. Pode ser que o que você tenha seja um AVC, a gente não sabia o que que era, não tinha um diagnóstico. Ricardo. O hospital... Pior ainda a situação, porque quando você sabe, você vai buscar direto. Quando você não sabe o que está Exatamente. acontecendo, bate aquele desespero, né? Exatamente. E a gente não sabe, não sabia o que estava acontecendo. E essa amiga falou, ó, Ricardo, lá o HC é referência em acidente vascular cerebral. Por que você não tenta lá? A gente parou, pensou, falou, mas lá é porta fechada, HC não põe gente para dentro. Mas vale tentar. E a gente entrou no carro e foi para lá. Né? Eu acho que pelo fato da idade, das condições que eu apresentava, ali me botaram para dentro, Cláudia. E como é que eu não vou ser grato por aquilo? Entendeu? É, Que É, situação passou na vida, hein? exatamente. E aí eu entrei e fui, Cada sua esposa. estava acompanhado da minha esposa o tempo todo. Né? Ela me ajudou, foi uma, assim, uma pessoa importantíssima nesse processo. Né? Não só ela, quanto meu ciclo de amigos, eu tenho um grupo de amigos que é muito forte, né? Eles me ajudaram prontamente. Essa esposa desse meu amigo, que não é da área da saúde, mas ela teve uma luz ali que me colocou no lugar certo, e eu já falei isso para ela, eu sou muito grato a ela, porque ela deu a luz certa no momento certo, né? A Vivian, ela está me ouvindo aqui. E eu entrei no Hospital das Clínicas, e eu fui recebido num hospital que é SUS, por uma equipe de neurologia maravilhosa. Eu tive um diagnóstico em menos de 24 horas, depois que eu entrei lá. Como que é diagnosticada essa doença? Me fala. Olha, ela tem um diagnóstico clínico de observação, então eles fazem aqueles testes, te martelam, fazem teste aqui, se você tem reflexo, não tem, exame de sangue, um exame chamado eletroneuromiografia, né, que são uns fiozinhos, como se fosse um exame do coração, esqueci o nome, um eletrocardiograma, eles ligam em pontos específicos e produzem estímulos nervosos ali para medir o comprimento da onda e tal. E a punção na medula, para tirar o líquido cefalorraquidiano, né, aquele líquido da coluna. E a partir das análises, eles dão o diagnóstico. Existe um protocolo, né? Esse protocolo, por acaso, eu coloquei no meu livro, para que as pessoas entendam direitinho como é feito todo esse... Eu praticamente copiei o protocolo do Ministério da Saúde, citei, claro, a fonte, né? Mas praticamente copiei e dei uma mastigada, porque eu achei que era muito importante colocar aquilo ali, né? Você falou que ficou entubado. Quanto tempo você ficou no hospital, Ricardo? Eu fiquei, ao todo, 74 dias contando com a reabilitação, né? Passei pela semi-intensiva, que foi onde eu tive a tromboembolia. Foi no momento da intubação que eu tive uma tromboembolia pulmonar, né? Um coágulo se soltou, foi parar no meu pulmão, e a partir dali foi quando eu quase embarquei para o além, né? Que é algo que eu tenho muito guardado aqui, que eu quero escrever sobre isso um dia, porque é uma experiência, eu não sei se eu posso dizer fantástica, não sei ainda qual a palavra que define, mas é uma Mas experiência. você lembra o que você sentia? Você lembra o que você pensava? O que você Lembro, falava para você dessa conversa interior? lembro. E eu relato isso no meu livro, tá, Cláudia? Isso tem esse relato, mas tem algo mais profundo que você descobre depois, né? Algumas coisas que você vai descobrindo
depois. Então, eu ainda quero poder escrever sobre isso, porque eu acho que é uma lição muito importante para as pessoas, né? O que você acha que despertou essa doença em você? Você acha que foi estresse? Você acha que foi cansaço? O que que despertou isso? Olha, eu estava num momento, inegavelmente, de muito estresse. Acho que foi o momento de maior estresse da minha vida. Eu estava fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Eu estava em um processo de transição de carreira, né? Então, é muita força que você coloca, é muito hoje, muito imediatismo, muito agora, muita coisa para fazer, um filho pequeno, saindo da pandemia. Então, o estresse estava muito alto. Não é relacionado diretamente com a doença, mas né? Então, e a gente teve Covid, que é a síndrome de Guillain-Barré, ela pode ser derivada da Covid, ela pode ser derivada de uma dor de barriga por uma bactéria, né? Ela se dá a partir de uma infecção. Agora, Nossa, os fatores emocionais, a gente sabe que eles influenciam demais no nosso sistema imunológico, né? Então, eu sempre associo o estresse, o equilíbrio mental, o equilíbrio físico mental, com o desencadeamento de doenças autoimunes, né? Então, Cláudia, voltando aí à tua pergunta, né? Como é que desencadeou? Frente a tantas coisas que aconteceram, que ao mesmo tempo eram negativas, mas você vencia, você dava um passo, caía, dava um passo, subia, melhorava. Eu tinha muita gratidão por ter a oportunidade de aprender com aquilo que estava acontecendo. É um contexto até do Nietzsche, né? Do você amor fati. Você acha até que durante esse seu processo de recuperação, a retomada das suas atividades que você precisou fazer, a fisioterapia, né? Precisou olhar para trás e não ficar preso, né? Você acha que você identificou e cultivou melhor a gratidão no seu dia? Você despertou mais a gratidão para poder te ajudar a lidar com essas mudanças e os desafios do que você enfrentou? Sim, Cláudia, a gratidão para mim eu sempre concebi ela num processo muito, muito racional, tá? Ela é racional, mas ela traz para mim uma emoção muito forte, né? Então, ela tem uma relação com a ética. Muita gente agradece porque é bonito e moralmente aceitável, mais elegante você falar, ah, muito obrigado. Mas a ética, ela diz que você tem que agradecer pelas coisas, né, no contexto da gratidão, agradecer até quando as pessoas não estão enxergando, porque você agradece a você mesmo por ter entendido, por ter conseguido se superar, conseguido chegar, recebido uma graça. Quando seu filho nasce, você agradece a você mesmo porque aquilo é muito bonito, né? Então, a gratidão, ela inicia esse tipo de sentimento. Para mim, eu fico arrepiado em várias situações, quando eu recebo um feedback de uma pessoa que fala, Ricardo, muito obrigado pela ajuda que você me deu. É maravilhoso. Não tem dinheiro. O dinheiro não traz a sensação de um feedback. Não É verdade. traz. Que você está falando, ele é muito importante, porque quando a pessoa olha para você e fala, nossa, era exatamente isso que eu esperava, você mudou a minha vida, você me trouxe luz para aquela situação que eu precisava entender, ou você me trouxe abertura de novos caminhos, e a pessoa abraça, beija e fala isso com tanta verdade que realmente arrepia esse tipo de feedback, né? Isso é Exatamente. maravilhoso na vida da gente, né? Exatamente. Esse é o propósito, é o sentido, né? E você encontrar, hoje em dia, num mundo tão pasteurizado, tão mecanicista, você encontrar o sentido e você conseguir falar obrigado por isso, é mágico, né? Ele te faz muito bem do ponto de vista emocional. Você conseguir desenvolver essa gratidão, por isso que eu falei, eu quero ler seu livro, porque a minha, o meu sentimento, a minha visão de gratidão, ela pode ainda ser melhorada, modificada, né? A gente nunca para de aprender, né? Exatamente. E eu entendi que é tão poderoso que eu quero conhecer mais sobre o assunto.
O Hugo é uma pessoa que eu admiro muito e mesmo longe ele está sempre perto, né? Ele está aqui É, desde o início. Bom, super beijo para você, Hugo. É uma delícia ter a tua presença aqui na nossa vida, né? Na nossa live, na nossa casinha. Isso é maravilhoso, né? Ricardo, você estava falando sobre o meu livro, né? Eu me debrucei nesse assunto, até antes de você entrar, eu estava falando sobre isso, que a gratidão é um assunto muito batido, né? Eu ouvi já algumas pessoas falando. Para mim, eu sou uma empresária, uma mentora. Eu também sou terapeuta integrativa, muita gente não sabe disso, mas já tem quase 20 anos que eu sou terapeuta integrativa. E há 15 anos sou mestre em Reiki. Quando eu assumi e eu decidi que eu queria ser mestre em Reiki, já participei de muitos trabalhos voluntários, eu fazia envio de Reiki à distância 2 vezes por semana no Facebook, cheguei a ter 27 mil pessoas conectadas ao mesmo tempo, numa mesma energia. Nossa, quando eu cheguei nisso, falei, meu Deus, eu preciso começar a olhar que tipo de energia é isso, porque isso é muito poderoso. Né? Eu era muito grata por todas aquelas pessoas, eu lia o nome, entendia o que cada uma das pessoas realmente estava passando e me dedicava a fazer exatamente aquilo. E foi por esse motivo, com esse compromisso que eu assumi na minha vida de mudar a vida das pessoas, seja por meio da mentoria, seja por meio da escrita literária, seja por meio do lançamento de um livro, eu decidi falar de uma das coisas que eu sou especialista, que é a comunicação. Como as pessoas têm uma conversa muito rude com elas mesmas, a gente precisa se acolher. A gente precisa entender o nosso momento para que a gente possa olhar para o outro. Quando a gente se aceita, quando a gente se entende, quando a gente se conhece, a gente aceita o outro. E eu entendo que nesse momento em que você passou pela doença, que você ficou no hospital, você passou a olhar a vida de uma maneira diferente. Você comenta até que você já escreveu um livro. Você está com ele aí para mostrar a capa para gente? eu vou pegar ele, que eu tenho um exemplarzinho guardado aqui, ó. Ai, olha que legal! Um surto de Possibilidades. possibilidades. Olha que lindo! E é isso que eu quero entender, né, nesse teu livro, o qual você escreveu com tanto carinho, com tanta atenção. Você menciona no livro a sua luta sobre a síndrome de Guillain-Barré. Como que a escrita do livro, e agora eu te faço essa pergunta porque quando eu estava escrevendo o meu livro, esse livro me transformou, porque a partir do momento em que eu comecei a colocar em prática tudo aquilo que eu propunha para os outros, eu senti uma gratidão imensa por esse conhecimento. Então, como que o conhecimento do livro, né, você estava colocando tudo que você tinha passado, contribuiu para expressar e desenvolver melhor a noção que se tornou um sentimento de gratidão na sua vida? Eu vou falar assim que eu agradecer a minha filha que está presente aí, a Thalita. Ela tem 27 anos, Tata Souza. Que legal! Ela me ajudou no processo de recuperação, de reabilitação lá no Hospital Luci Montoro. Ficou comigo Tá, tá. 30 dias lá. Que bonito. Exatamente. Beijo, Tata. Que 27 bonito. anos, vai fazer. É... Mas assim, Cláudia, vamos entender. Eu recebi da vida a oportunidade de permanecer. Isso, por si só, já gera muita gratidão, né? Muita gente, eu falando assim, quase morreu, não é, morreu. Porque aqui na nossa vida, as pessoas precisam ver a gente morto para falar. Ele morreu. Precisa acreditar. Quando você fala assim, minha perna tá mole, quando eu ando, eu ainda não consigo andar direito, mas eu não vi ele cair. A pessoa precisa te ver cair, se machucar para falar, realmente ele tá mal, né? Então, eu realmente, eu senti aquilo, né? Eu senti o fim da minha vida ali muito, muito perto, e eu sou muito grato por ter recebido essa oportunidade de permanecer aqui.
porque aqui em cima dessa terra que a gente está, tem muita gente que a gente ama, né? E a gente quer ficar perto dos filhos, da esposa, da família, dos amigos. Tem muita gente de muito valor aqui, né? Para mim, essas pessoas não, né, são um patrimônio assim que eu busco cuidar muito, porque elas são muito importantes. Então, a partir desses acontecimentos, dessas oportunidades que a vida foi me dando, eu agradecia e percebia como aquilo me motivava a dar o próximo passo, né? E a escrita do livro, ela resgatou todos esses acontecimentos que aconteceram na minha vida e me fez enxergar a gratidão como algo, como é que eu posso dizer, motivador. Foi o livro, ele foi somente o meio que eu tive de agradecer à sociedade por todo o tratamento que eu tive, por todo o carinho que eu recebi da minha esposa, dos meus amigos, da equipe médica. Então, o livro ele foi simplesmente um meio, mas ele me ajudou muito também a colocar minha cara para o mundo, né? Como um ser humano normal que passou por apuros e venceu, né? Mas as pessoas, elas precisam acreditar. Você escolheu vencer, você escolheu essa mudança na sua Exatamente, a gente precisa escolher. olhar com positividade para tudo que aquilo que aconteceu, e eu acredito que a sua mente, ela tenha determinado para você o tempo todo, enquanto você estava na cama, você vai andar, você vai levantar, você vai superar, você vai viver, né? Porque a gente precisa dar esse input para o nosso corpo, para ele ter essa força, para ele ter Exatamente. essa garra. Então você escolheu isso, e você é um guerreiro Exatamente. por ter escolhido viver com essa positividade que você traz. Você sabe, Parabéns, Cláudia, eu ouço muito, consegue isso, né? é, as pessoas elas reclamam por ficarem doentes. E quando eu estava deitado, exatamente no primeiro dia na enfermaria, na primeira noite, eu parei para meditar, fiz uma meditação muito longa que me ajudou a relaxar, a respirar melhor. Eu já estava com déficit respiratório e eu falei, reclamar não vai me ajudar em nada. Exato. Esse foi o ponto final. Esse foi um ponto final de um pensamento. E a partir dali eu disse, o que eu preciso fazer para me manter vivo? Porque eu não quero morrer, eu quero ficar vivo. E isso se transformou numa batalha diária, né? Eu acredito, eu acredito. Então, eu acho que quando você cultiva a gratidão, já que o nosso tema é esse, quando você cultiva a gratidão, você afasta a reclamação, que é negativo. Você coloca a tua vida num ponto positivo, virado para frente, para você seguir, para se motivar, para fazer cada vez melhor, para fazer o melhor para você mesmo. Porque a E para gratidão é isso, com a né? gente mesmo. Porque as pessoas que Exatamente. estão do nosso lado, nesse momento, elas esperam que você reaja, que você olhe Exatamente. para e dê essa importância que você deu na Com sua vida. respeito. É, É respeitar as pessoas que estão do nosso lado. é. Né? Eu E enxergo isso. você trouxe com tanta emoção, eu percebi que você ficou emocionado de relembrar todo esse Sim. momento, de seu livro, né? Eu quero saber o que é que mudou na sua vida após lançar esse livro, que, pelo que eu entendi, ele é autobiográfico, né? Quando ele foi catalogado como autoajuda, né? Porque ele é um Legal, livro autobiográfico, mas ele tem muito da visão que eu tive ali dentro, dos ensinamentos, a filosofia que eu sempre estudei, eu trouxe para dentro do livro e relacionei com todo esse processo, né? O pouco que eu tinha estudado de psicologia, que é um assunto que eu gosto bastante, né? E ontem, por acaso, meu amigo, o Thiago, ele falou assim, Ricardo, quando você dá um passo, você já está em movimento, né? O livro, ele fez isso, né? Ele citou o Chico Sainz, uma frase do Chico Sainz. Você deu um passo, você já está em movimento, você já não é mais a mesma pessoa. E o livro foi isso, né? O livro é isso. Ele me proporcionou eu escrever, né? Ele colocou minha cara para o mundo e eu acho, Cláudia, que
o simples fato de você escrever, ele já manifesta uma gratidão, né? Porque a comunicação, ela nos envolve. Você pega a minha história, eu vendi poucos livros físicos, mas esse livro eu distribuí gratuitamente para uma série de hospitais, para hospitais que lidam, né? Porque ele não foi escrito com o objetivo simplesmente de ganhar dinheiro, ele foi escrito com o objetivo de levar conhecimento. Então, quem me pede o livro, eu mando o livro. Ah, Ricardo, eu não tenho grana para comprar, mas eu nem espero isso. Tá aqui. Teve gente que me contribuiu, meus amigos, eles fizeram vaquinha, um me deu 1.500, 400. Teve gente que deu todo tipo de valor para me ajudar a publicar o livro, né? E teve gente que pagou, me patrocinou, ainda foi lá e comprou mais livro, né? Por quê? Porque o cara enxergou e falou, eu acho que eu tenho que ajudar, né? E eu tenho uma gratidão tão grande por isso, porque eles nem leram o livro, não sabiam nem o que estava escrito dentro. É uma confiança na pessoa, né? Em você buscar sempre uma inclinação para a virtude, para ser cada dia uma pessoa melhor, e as pessoas enxergarem isso e falarem, tá aqui, meu irmão, ó, leva o dinheiro e faça o que você está querendo fazer. Sou, assim, Cláudia, não tem outra palavra no dicionário senão a gratidão. Confiança, quando as pessoas depositam confiança na gente, a gente assume um compromisso, né? Porque Exato. se a pessoa está acreditando em você, que você vai escrever o livro, que você vai chegar no final e que você vai publicar, não tem como dar para trás, né? Você tem tanta gente movimentando essa energia da confiança, do amor, do carinho, da atenção em torno de você, que é você pegar e começar a escrever e ir até o fim mesmo, né? E você me falou aí que você levou 28 dias e depois foram 3 meses. Então, é um tempo recorde, né? Porque você deu um download do livro praticamente pronto para você escrever, né? Eu tenho essa característica, é uma característica minha de conseguir escrever rápido, né? Eu às vezes sento numa tarde eu faço metade do livro, né? De um livro. Tanto que eu escrevi, de lá para cá eu escrevi 5 livros. Um eu não vou publicar porque foi um treinamento, mas eu tenho 4 livros prontos, né? Um deles vou até dar aí um spoiler. Ele trata justamente desse contexto. Ele está muito relacionado com a gratidão, mas ele não fala objetivamente da gratidão, ele fala mais sobre você ser grato pelos problemas que você recebe na sua vida, né? Isso faz parte desse insight que eu recebi a partir da doença, né? Foi um problema, eu venci, e o que eu tirei de aprendizado daquilo? Todos os dias a vida nos proporciona a oportunidade de aprendizado a partir dos problemas cotidianos. E muitas vezes a pessoa reclama disso. Não, ela precisa agradecer, né? O amor faz. Um capítulo inteiro a esses momentos de superação, porque é muito fácil agradecer pelas pequenas coisas, agradecer pela cama, pela comida, pelo chuveiro. Isso é muito fácil, porque isso é palpável, isso está na tua frente. Agora, quando passa a agradecer nesses momentos desafiadores da vida da gente, em que a gente é testado na nossa fé, na nossa coragem, na nossa garra, na nossa força, são esses momentos em que a gente entende o que é gratidão, né? Então, eu dediquei um capítulo inteiro a escrever sobre isso, porque é extremamente importante. E ouvindo você falar aí sobre carreira, sobre psicologia, né, você me falou que passou por um processo de transição de carreira para a área da psicologia, que você até então era farmacêutico, e nesse momento aí que você teve pós-pandemia, Covid, você passou por uma transição em que você veio para a área de psicologia. Eu vi no seu currículo que você também é pós-graduando em psicologia e coaching, desenvolvimento humano. Me conta um pouquinho desse seu processo e como que a gratidão se tornou essa parte fundamental do seu trabalho. Olha, tem um admirador seu aqui, ó. O Vinícius. Olha lá, o Vinícius. Nossa, cara, meu padrinho. 20 anos, e desde então ele escreve textos longos rapidamente. Sempre admirei isso. É isso aí, Vinícius. Muito legal por trazer essa questão. E os livros é uma questão de tempo. É exatamente isso. Quando a gente
pessoas que acreditam na gente, as coisas fluem mais Muito, rapidamente, né? né? Porque Sim, tem essa energia em torno da gente. Isso é muito legal. Então, exatamente. fala um pouquinho dessa sua transição de carreira, que é uma das minhas especialidades. A gente vai precisar fazer uma live daqui a alguns anos para eu poder falar, porque eu estou em franco processo de transição de carreira, né? Eu ainda sou farmacêutico, atuo como farmacêutico, mas eu estou dirigindo carro e trocando pneu ao mesmo tempo. Então, eu estou sendo farmacêutico e estudando psicologia. Eu estou fazendo a pós antes da, da, da graduação, né? Então, porque eu precisava de conhecimento para continuar esse processo, né? Então, eu sou aquele mecânico que está aprendendo a fazer o carro. Estou num processo de estágio, né, o Cláudio? Apesar de eu ter estudado partes da psicologia lá atrás, neurolinguística, comportamental, eu já ministrei palestras a respeito disso, aí eu parei, coloquei esse conhecimento junto do técnico, da parte técnica da farmácia e aprimorei meus treinamentos técnicos. E me afastei da psicologia, mas eu sempre quis fazer psicologia. Desde 2010, mais ou menos, eu queria fazer. Um primo meu, A ele sua missão é atuar como psicólogo como clínico, psicólogo psicólogo clínico, comportamental. comportamental, Que exatamente. legal! Parabéns, A parabéns. partir do, eu enxergo muito a partir do comportamento pessoal, da inclinação. Muita gente não entende que tem uma inclinação para o bem, para as virtudes, para ser uma pessoa melhor no mundo, né? Ela fica patinando e o psicólogo, como terapeuta, ele tem o conhecimento para levar a pessoa para onde ela quer. E isso é mágico, né, Cláudio? Você ter ferramentas para levar, para conduzir a pessoa É é mágico. maravilhoso. Eu até quero compartilhar com você e com quem está assistindo a gente agora que o meu pai também era psicólogo. Ele fez uma transição de carreira. Ele era diretor de leasing de um banco de investimentos e eu já era adolescente, eu devia ter uns 10 anos, pré-adolescente. Ele decidiu fazer psicologia. E depois, quando ele se formou, ele fez a transição de carreira, migrou de carreira, porque ele não fez transição, ele já migrou, ele saiu do banco num dia e abriu o consultório no outro. Então, ele fez a migração de Olha carreira só. para psicologia clínica e comportamental. Ele deu cursos em empresas durante muitos anos na área de RH. E essa questão do desenvolvimento humano, eu cresci, né, ouvindo isso em casa, porque quando eu e minha irmã, que também é psicóloga, ela é doutorada em educação, mas a psicologia é a primeira graduação dela, a gente ouvia assim, vocês estão brigando, né? Então vamos fazer terapia do abraço. Pai, como é que eu vou fazer terapia do abraço se eu acabei de brigar com ela? Não, abraça. Permita que você sinta amor pela sua irmã e vocês parem de brigar. Então, desde cedo, eu fui estimulada a olhar por uma outra vertente. Né? Quando a gente tem um diamante bruto, você passa a lapidar esse diamante, você tem que olhar todas as arestas do diamante para começar a lapidar isso. E muitas vezes, quando a gente trazia os problemas para ele sempre assim, na hora da refeição, né? Porque a família conversa muito, né? Na hora da comida, né? Abre. Comida Você para tá. isso, né? É? É. Já o churrasco, a comida, a refeição, ela serve mais para você conversar do que para se alimentar. Exatamente. Trazia toda aquela questão, né? É verdade, Hugo, porque eu nunca comentei isso com ninguém, eu sempre deixei isso no passado, mas agora, vendo você trazendo essa tua necessidade de migração, né, para um outro momento, porque a nossa história ela é construída por retalhos. E nós vamos formando essa colcha de retalhos durante a nossa vida. Nós não precisamos começar e terminar a nossa vida com a mesma profissão. De maneira Nós alguma. podemos ir mudando, porque isso vai complementando. Eu sou graduada em música, depois me graduei em relações internacionais, sou pós-graduanda em soft skills também pela USP, e a gente vai mudando. Tudo aquilo que eu estudei, toda aquela disciplina que eu tive como musicista, eu levei para a minha vida e continuo levando. Então, olhar para várias arestas
esse estímulo que ele trazia, né, de me traga a solução em vez do problema, me fez ser uma pessoa que estou sempre à frente do problema. Antes do problema acontecer, ou exatamente após ele acontecer, eu fico, mas por onde que eu tenho saída? Então, eu me enxergo num corredor redondo com um monte de portas em que eu vou abrindo essas portas até encontrar essa solução. Isso é uma de uma maneira, né, figurativa, mas eu crio muitas imagens na minha mente para essas soluções. Podia ser um corredor em que as portas estivessem paralelas, mas eu prefiro um corredor redondo porque eu começo e termino, começo e termino, começo e termino, e andando em círculos eu vou mudando meus níveis de compreensão e de conhecimento e de evolução. Se eu tivesse em linha reta, eu estava sempre caminhando em linha reta. Andando em círculos não, porque eu vou mudando esses estágios paralelos, né, em outras dimensões, né? Isso é muito legal. Então, voltando ao seu assunto, né, de sua transição de carreira, que é importante essa consciência. Você falou que você dirige e troca opinião ao mesmo tempo. Na verdade, não, porque você precisa desse momento de se desligar do que você fazia de uma maneira gradativa para poder ingressar numa outra carreira. Quando você faz isso de uma forma como meu pai fez, que ele não viveu o luto, né, de se dedicar, você ainda tem memórias muito reminiscentes e você vai trazendo isso. Então, é importante você dirigir, parar o carro, para trocar o pneu e continuar andando com um pneu novo na sua vida, que é a nova profissão. Desejo muito sucesso, muita sorte, muita consciência, porque lidar com o ser humano de uma maneira responsável, transformar a vida dele, é uma situação desafiadora. Eu uso muito essa palavra porque eu gosto muito de desafios. Eu sou movida eu gosto muito. Isso movimenta a vida da gente, isso dá um up, né? Traz para a gente uma situação muito gostosa de estar sempre em movimento. Então, como que você pratica especificamente dentro dessas situações novas na sua vida? Eu vi que você já deu um passo à frente, que é você abrir o seu Instituto Ricardo Mursa. Isso. Eu vejo que a gente precisa ser muito seguro, muito confiante de si, para poder criar um instituto com o nome da gente. Então, eu te dou parabéns por você ter tido essa coragem, em função da sua história de vida, de ter superação muito forte, de já ter lançado o seu livro. Agora você criou e lançou o seu instituto. Como que você vê aí no seu futuro trazendo essa nova graduação, a pós-graduação em psicologia, em desenvolvimento humano? Como que você elabora o conteúdo programático dos cursos? Como que você vai abordar a gratidão para poder lidar com as equipes dos clientes que você vai atender ou que já são atendidos? Cláudia, primeiro, você falou uma coisa muito importante. Para que eu consiga me desenvolver para essa nova profissão, para essas atividades, eu preciso estudar, né, e me desenvolver. Eu preciso me aprimorar para que eu consiga validar comigo mesmo aquilo que eu estou propondo para as pessoas. Então, aquilo que eu faço, eu pratico na minha vida. Eu busco entender todo esse processo e aplicar na minha vida, aplicar para os meus filhos. Eu ensino a gratidão. Essa semana mesmo eu falei sobre gratidão para minha filha, porque ela falou, pai, a gente precisa de um apartamento maior. Eu falei, eu preciso mudar o fundo das minhas lives de um guarda-roupa para o meu escritório. É algo que eu preciso, mas eu, por enquanto, não tenho. Então, eu agradeço por ter o meu quarto e é aqui que eu faço as minhas lives sem qualquer vergonha, né? Então, eu falei para ela, você precisa primeiro agradecer aquilo que você tem, aquilo que você entender, e a gente vai conseguir, né? Mudar para um outro apartamento. É questão de tempo, vamos com calma.
né? Aí eu Exatamente. tenho... Falou numa palavra-chave, porque no início você até comentou, né, que as pessoas são muito imediatistas, né? Elas não vivem aquele um processo, não processo. vivem aquele tempo que elas precisam viver de começo, meio e fim. Não Isso. existe isso de você começar a trabalhar hoje e amanhã você ser presidente de uma empresa, né? O Exatamente. CEO, o diretor de uma empresa reconhecida. Não, você precisa de um tempo de amadurecimento para tudo isso. E viver num apartamento menor é muito legal porque você precisa aprender a conviver de uma maneira saudável com todos que residem ali, né? O grande é muito legal, é muito mais fácil, porque cada um vai para o seu canto. Mas no Exatamente. pequeno, tá tudo grudado junto ali, ó. Tá todo mundo junto o tempo todo, né? Então, falar isso para ela é muito legal, porque ela vai começar a olhar com outros olhos para o espaço dela, né? Exatamente. E é isso, a gente é escravo, nós somos escravos do querer, né? A gente cada vez quer mais, quer mais, quer mais, e se você parar e perceber, é um saco sem fundo. E quanto mais você tem, mais você quer, e você vira escravo desse querer para o resto da sua vida, né? Então, eu oriento muito ela, primeiro, agradeça. Depois a gente vai querer alguma coisa, a gente vai conseguir, vamos com calma, tudo ao seu tempo, né? Agora, objetivamente, o que eu coloco para os meus clientes? Por exemplo, durante uma turma, uma pessoa que orienta na meditação, numa mentoria, eu faço mentoria muito específica, que é mais na minha área, né, nas áreas que eu tenho domínio, eu não amplio, até porque eu não tenho, acho que ainda competência para isso, conhecimento suficiente, mas, por exemplo, eu ensino... Não, Ricardo, você teria uma visão generalista de todas as outras áreas e quando você pode ser um especialista no que você faz. Exatamente. Especialistas também ganham mais, isso é muito legal, né? Exatamente, exatamente. Então, e eu gosto de, como eu disse, eu gosto de validar, né, aquilo que eu faço. Então, é teste, operação, teste, saída. Eu primeiro testo, opero, vamos ver como é que está funcionando isso, está funcionando bem, legal, vamos aprimorar, vamos buscar excelência, né? E quando eu faço, por exemplo, uma meditação, eu ensino as pessoas a contemplarem aquilo que tem na vida delas, né? O que elas têm, quem elas são, qual é o papel delas nesse cosmo, nesse universo, no micro, no macro, quem é você ali, né? E agradecer, porque, por exemplo, a farmácia, muita gente, eu já fui criticado, você vai largar a farmácia, você chegou a ser um líder sindical, foi líder de centro acadêmico, tal, você vai largar a farmácia, sim, vai... Então, gente, eu sou o que sou por causa Pô, da farmácia também, né? Eu tenho o que tenho pela farmácia, eu jamais vou largar a farmácia. A farmácia para mim, me traz muita gratidão, muita emoção de você ser um pode farmacêutico. farmácia, mas a farmácia não vai sair de você. Isso é muito Nunca, jamais, jamais. Até porque eu sou apaixonado por homeopatia, né? E nesse tempo eu me qualifiquei em homeopatia, eu trato muita gente com homeopatia, é uma coisa que eu acredito, faço para mim, adoro, acredito muito na homeopatia, porque eu me trato com homeopatia, né? Então, é, essa, e essa... eu quero te perguntar, Ricardo, porque você traz todos esses assuntos para as suas palestras, né? Você já é palestrante há alguns Trato. anos, meu treinamento. Então, como que você ensina todas essas questões? Você tem um vasto conhecimento na sua área, né? Trazendo esses pensamentos, as reflexões, a plateia te inibe, não te inibe. Como é que conta para mim como é que isso ajuda no seu desenvolver da sua carreira? Vamos lá, eu estou reformulando essa questão das palestras, né? Não sei se eu cheguei a comentar, mas as palestras há 10 anos atrás eram sucesso pelo sucesso, e o meu público, ele é um público que são empresas que estão preocupadas com o bem-estar do funcionário. Eles Legal. querem vender, eles querem uma equipe melhor, mas eles querem também uma equipe que se desenvolve, que tem equilíbrio emocional. Então, eu tenho a obrigação moral
de incluir a gratidão nesse processo de desenvolvimento das pessoas, porque muita gente chega e fala assim, eles só estão fazendo essa palestra aí por fazer, porque eles querem que a gente venda mais. Peraí, mas você tem um trabalho, ele pode até não ser o trabalho que você quer, mas você tem um trabalho, e essa empresa existe, ela te dá oportunidade de trabalho, ela troca, a gente não vai entrar no mérito, nos méritos sociais disso, mas você está ali, você está ganhando, você está recebendo, você tem uma oportunidade de desenvolver o seu trabalho, e a partir dali você também tem a oportunidade de crescer ou de se estagnar, né? Vai depender da sua inclinação. Reclamar não vai te levar a lugar nenhum. Jeito nenhum. E você faz palestras pelo Instituto Ricardo Mursa, nesse contexto de palestras e treinamentos que você ministra, de que forma que você aborda a gratidão e como isso se relaciona com o desenvolvimento pessoal, né? Se está incorporado nos programas de desenvolvimento pessoal e empresarial. Fala um pouco mais sobre isso, Ricardo. Sem dúvida, Cláudia. É o que eu estava aqui trazendo para você com relação a incluir dentro do espaço de fala do funcionário, do espaço de pensamento do funcionário, do colaborador, em relação à empresa que ele trabalha, né? Isso quando é uma palestra corporativa, né? É você agradecer todas as oportunidades que você tem ali naquele momento, inclusive a própria palestra, né? Então, o palestrante ele não leva a plateia, ele não leva algo pronto, né, para a plateia. O bom palestrante, ele inicia pensamentos, ele inicia sentimentos, ele faz com que a plateia dele saia dali pensativa, né? Ele toca o coração das pessoas, ele toca em sentimentos que a pessoa carrega para o resto da vida dela. Se a palestra ela tem um ponto final, ela não é uma boa palestra. A palestra boa é aquela que dura, que você se lembra por muito tempo. É é uma modificação na forma de você enxergar, né? Então, a gratidão, ela entra já no momento em que você consegue assistir uma boa palestra. Eu trago isso para as pessoas. Vocês deveriam assistir mais palestras gratuitas, tem palestras online. Por exemplo, o que a gente está fazendo aqui, Cláudia, é uma palestra, né? Nós estamos conversando, mas a gente está trazendo pontos de vista diferentes para que as pessoas aproveitem o melhor para si, né? E isso cria uma transformação enorme na vida das pessoas que param e ouvem, né? Isso que a gente está falando. Então, colocar a gratidão como... A gratidão não é algo palpável, é difícil da gente colocar ela no meio de uma palestra. Você tem que buscar demonstrar. Essa Exatamente. subjetividade, ela tem que se tornar algo que a pessoa sinta, que ela sinta na pele. E quando você diz assim, quando o seu filho nasce, qual é o sentimento que você tem? Você agradece ao mundo por ter recebido aquele presente. É esse o sentimento. Isso me arrepiou exatamente agora, porque quando eu falo para as pessoas, eu busco sentir aquilo que eu estou passando para elas. E a gratidão é algo que você sente, ela é racional, mas você sente. Isso te motiva. Então, quando a pessoa desenvolve isso, ela aprende a se automotivar para as tarefas mais difíceis do dia a dia. É impressionante como isso faz um efeito maravilhoso. A gente pode dizer mágico, vai ficar um pouco piegas, mas é Não, maravilhoso. porque é um sentimento, é uma emoção que aflora na pele e que Exatamente. desperta outro sentimento dentro da Exatamente. pessoa. Isso é maravilhoso, porque as palestras com essas vivências, elas são muito mais ricas, né? Então, Exatamente. eu vejo que você traz o seu melhor e você desperta no outro também o melhor, Eu né? levo a minha história, né, Cláudia? Quando eu levo a minha história, que é uma história perene, ela vai durar para sempre a história, né? A minha reabilitação, tomara que não dure para sempre, mas a minha história, ela vai durar para sempre. Eu coloco sempre essa história e os ensinamentos que eu tive, as percepções que eu tive, no meio das palestras, sejam elas quais forem, porque é uma história legal de ser contada. E a Já não é, gratidão tá aí. já não é mais sobre uma história, já é sobre um legado. Exatamente.
seu legado, né, que você está deixando. E considerando esse seu compromisso que você tem com o autoconhecimento, com a filosofia, agora com a psicologia, né, que desempenha um papel extremamente importante na sua jornada individual e que despertou em você cada dia mais a gratidão, como que você percebe isso nas outras pessoas em direção ao crescimento e ao desenvolvimento pessoal? Como que você percebe que as pessoas elas estão entendendo aquilo que você fala e que elas podem, que você pode despertar nelas a gratidão também? Olha, quando eu agradeço, eu me reconheço, eu percebo que as pessoas elas estão rendendo, que os frutos daquilo que eu faço estão rendendo, que as árvores que eu plantei estão dando frutos, quando eu vejo uma pessoa se reconhecendo no espaço dela. A gente já falou um pouquinho isso ali atrás, mas eu acho sempre importante a gente frisar. Você me disse, Ricardo, assunto batido, gratidão. Não tem nada de batido, Cláudia. As pessoas não praticam a gratidão. Elas não sabem ainda exatamente o que é praticar a gratidão, né? É É que se reconhecer. eu ouvi isso, né? Como é que vocês lançam 3 livros sobre gratidão de um assunto tão batido? Se fosse tão batido assim, se as pessoas praticassem como você está falando, o mundo não estaria no momento em que estamos, com Exatamente. guerra, com tantas pessoas sentindo inveja do que o outro tem, e por isso a gente tem que sair desesperado na rua sem levar celular, sem levar carteira, sem levar nada, porque a gente não sabe como é que vai ser. Então, existem tantas situações que poderiam ser evitadas no mundo se as pessoas começassem a fazer a sua parte, começassem por Exatamente. si próprias. E eu vejo que você traz a gratidão em tudo aquilo que você faz, em tudo aquilo que você se compromete a entregar para o outro. Isso é maravilhoso, Ricardo. Isso é ética, né? É, Quando você, do ponto de vista filosófico, pensa em ética, a ética que foi ensinada, a ética de Aristóteles, a ética a Nicômaco, aquele ensinamento primordial da ética, você entende que você ser grato pelas coisas que acontecem, pelo seu lugar, né, pelo cosmos, pelo seu lugar você não é nada frente a esse universo, mas você tem uma participação, né, e você consegue fazer diferença na vida das pessoas, né? A gratidão, ela não é algo, não é obrigado, ponto, resignado, que acaba. A gratidão é obrigado, com 3 pontinhos. Resiliente, aquela gratidão que continua, que busca, né? Que você vai atrás daquilo que você almeja para sua vida. Então, ela é motivadora, ela é contínua, né? Ela impulsiona a pessoa, né? Então, não tem, Cláudia, como... Depois que você aprende, não tem como você se desligar da gratidão. É tem um como voltar. processo irreversível. É Exatamente. irreversível. E você trouxe aí a questão do universo, né? Que todos nós estamos conectados pelas nossas mentes Exatamente. a toda essa estrutura coletiva, né? E Exatamente. se a gente faz a nossa parte, aquelas pessoas às quais nós estamos conectados também vão fazer a parte dele, porque a gente vai criando uma rede, uma teia, né, de gratidão em torno das pessoas, e isso vai crescendo, vai aumentando, vai mudando a percepção como as pessoas veem o mundo passa a não ser mais aquele lugar desagradável de se viver, e sim um lugar onde sou grata por esta terra e por viver com a minha Exatamente. família que você trouxe, né? Isso é É. muito lindo. A gente pensa em universo, né? As pessoas, muita gente, por exemplo, as minhas carreiras são científicas, né? A farmácia é uma carreira científica. A gente pensa muito no contexto da energia. Eu penso um universo de energia, né? Deus, para mim, é uma energia, né? Exato. Tem gente que enxerga Deus como um homem, eu respeito. Tem gente que enxerga Deus como um espírito, eu também respeito. Eu enxergo como energia. E energia é movimento. A gratidão, ela faz parte de você devolver para o universo as coisas que você recebe. Então, você movimenta essa energia.
Essa energia ela chega em outra pessoa e ela é devolvida para você. Então, é um fluxo contínuo de retroalimentação de coisas positivas. Você está agradecendo por uma coisa boa. É isso que você emana. Quando você entrega coisas boas, você recebe coisas boas, né? E eu percebi, Cláudia, que a minha saúde, o meu equilíbrio mental, ele melhorou muito, né? E eu não estou falando isso daquele ponto de vista, o cara é todo ali, paz e amor. Não, não, é muito racional isso que eu faço, né? É uma prática tão racional que ela me traz sentimentos, né? É bem terra e céu. Você sendo racional aqui, bem terra, e recebendo sentimentos muito poderosos que estão fazendo bem para minha saúde, né? Eu me sinto motivado a ir para academia, eu me sinto motivado para fazer minha fisioterapia todo dia de manhã, apesar da dor, apesar do esforço, apesar do suor, eu me sinto motivado e eu agradeço por conseguir fazer uma fisioterapia, por conseguir ir para uma academia, né? Então a gratidão ela é presente, ela é constante na minha vida e eu gostaria muito que fosse constante e presente na vida de muita gente, né? Que as pessoas conseguissem entender o poder de você ser grato pelas coisas que você faz, que você recebe, enfim. Exatamente isso, né? A gratidão, ela transforma vidas, né? E eu sou muito grata por ter recebido essa intuição para escrever, que virou uma intenção, de uma intenção ela passou a ser um projeto, de um projeto eu gerei e permiti que a minha energia criasse todo esse conteúdo. Aqui eu proponho que ecossistema que a gente precisa movimentar para escrever um livro. É muito grande, né? É muito grande, porque tem tanta coisa envolvida nisso, né? Desde todas aquelas coisas que a gente abre mão na vida, né? Estar com família, de ir a festas, de poder ficar sentada no sofá assistindo um filme para poder escrever. E é por isso que a jornada dos 21 dias ela é extremamente importante, porque a partir do momento em que a gente cria um hábito durante esses 20 dias, eu estou consciente daquilo que eu estou trazendo para mim, estou gerando um hábito, a partir do momento que eu gero um hábito, eu crio uma nova forma de viver. E no livro Você que Gosta de Homeopatia, eu também sugiro que as pessoas façam a jornada dos 21 dias acompanhadas por um kit de florais de 21 dias também, da Araretama, Sistema de Florais Vibracionais, porque eu já fiz essa jornada há um tempo atrás, já fiz 2 vezes, e eu percebi o quanto os florais nos ajudam, nos dão suporte para uma situação, para uma virada de chave na vida, para um fortalecimento emocional, para uma decisão que eu preciso tomar. Então, eu indico, essa semana eu até fiz uma live com a Sandra Epstein, que é a CEO e a neurocientista, a pesquisadora, que trouxe esse conhecimento da Mata Atlântica para dentro da empresa dela. Então, é muito importante que a gente também esteja conectado com a natureza, porque as coisas divinas, né? Tudo aquilo que é divino, tudo aquilo que é belo, que a natureza traz para a gente, elas nos coloca num outro estado mental, num outro estado emocional e permite que por meio da meditação a gente entre nesse flow da natureza e vá sentindo essas vibrações que são energéticas, porque eu concordo em gênero, no grau com você, que Deus é uma energia. Ele tem a questão da espiritualidade, sim, mas ele nos acompanha dentro da gente o tempo todo, fora da gente o tempo todo. Então, é uma energia que está muito presente na nossa vida. E eu quero ver aqui
o que a Érica Cataldi Érica é escreveu minha para. cunhada. Ai, que Minha delícia! cunhada, ela Olha aí, trabalha, a Érica trabalha muito com isso, é do nosso time, viu, Cláudia? É uma pessoa que se dedica muito a essa questão energética, dos florais, manja muito disso. e temos tanta coisa para agradecer, vamos focando só nos problemas, na falta que não nos damos conta do que já temos. Então, um super beijo para você, porque ela trouxe de uma maneira muito simples o que a gente precisa fazer. A gente precisa deixar o ego para fora da gente, né? Tirar essa visão que o ego é quem precisa ser aceito, é o ego que gosta de tudo aquilo que é belo, é o ego que gosta de ser perfeito. Eu vivo em perfeita harmonia com aquilo que me é proposto e que é do meu merecimento. Que eu E é agradeço por aquilo que eu sou. Eu agradeço por aquilo que eu sou. E somos uno, né? Dentro desse universo, somos Sim. um só, uma só mente coletiva. Então, Sim, Ricardo, se tem uma palavra que eu aprendi com o Hugo, porque foi uma das primeiras pessoas que eu vi no meu relacionamento que agradecia dessa maneira, se tem uma palavra hoje que manifesta tudo aquilo que eu posso sentir em relação ao que a gente conversou, é gratidão. gratidão. Ele faz exatamente assim. Gratidão. E Gratidão. gratidão, Ricardo, por todo esse conhecimento. Eu te agradeço pelo seu tempo, pela sua Imagina, atenção, eu te agradeço. estar aqui hoje. E eu tenho certeza que essa foi o início de muitas outras, porque hoje nós trouxemos toda a questão introdutória de como chegou o Ricardo aqui, né? E como chegou o Ricardo transformado pós essa mudança aí de vida. E eu tenho certeza que a gente vai ter muito mais conteúdo para compartilhar com os nossos públicos, com as pessoas que estão em torno da gente, e a gente marca uma outra live. E Vai eu ser um quero. prazer. Ai, que delícia! Eu quero que você pegue o seu livro, porque depois eu vou tirar um print da tela. Aqui, um Olha que surto legal. de possibilidades. Do lado, assim, para aparecer o seu rosto, Ricardo. E, ó, Não, aqui, você. aqui, Isso! Que eu vou tá tirar me um print. vendo? Ah, tô te vendo. Eu vou tirar um print e vou postar aqui, porque é Legal. muito importante ter essa coragem de escrever um livro, de colocar a sua vida, de colocar toda essa manifestação de amor, de carinho, de gratidão que você tem pela essa oportunidade que mudou a sua vida. É isso Hugo! mesmo. Olha o Hugo aqui de novo com a gente. Que lindo, né? Eu também sou muito grata por você estar aqui com a gente. Então, Ricardo, muito Muito obrigada, obrigado. meu coração, por toda essa atenção que você teve em poder trazer aí um pedacinho da sua vida e compartilhar com a gente. Imagina, Cláudia. Isso foi ótimo para mim. Ai, para mim também. Espero que Muito. tenha sido para muita gente. Ai, também espero que traga um alento muito grande, um bálsamo na vida das pessoas que precisam ouvir que tudo que a gente passa tem um motivo. É isso mesmo. Né? E se a gente tiver essa consciência que você teve para poder ter esse sangue frio e poder seguir adiante, se todas as pessoas puderem usar a sua história de legado, né, história e legado, para poderem se transformar, eu sei o quanto isso vai mudar a vida das pessoas. Então isso vai ser maravilhoso. E eu vou ficar muito grato por isso. Muito obrigada, muito grata Obrigado, pela Cláudia. e a gente vai se falar em breve. Tá bom. Um abraço para você, um abraço para todo mundo. Muito obrigado. Um Tchau, super tchau. abraço também. Boa Pra você noite. também. A Boa live vai ficar gravada aqui para quem não conseguiu assistir inteira e possa assistir depois também. Vamos Tá bom? compartilhar. Um Beijo. abraço. Tchau. Cláudia.